Boa tarde a todos. Desejo que a paz do Mestre possa estar nos corações de cada um e mais vontade de aprendizado, que possamos refletir a respeito um pouco mais do Evangelho de Jesus. Agradeço essa oportunidade de poder ser, nesse instante, o porta-voz do Mestre Jesus, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de defeitos, mas com a boa vontade de poder trazer um pouco das reflexões do Evangelho. Kardec, quando estudava os fenômenos das mesas girantes, não pudera imaginar o quão espetacular de informações ele teria através daquele estudo. E que por trás daqueles fenômenos, através da inteligência que ele conseguiu descobrir por trás desses fenômenos, ele também descobriu que além do intelecto existia uma outra questão, a questão da moralização. Então, os próprios espíritos vieram a trazer informações no campo da moralidade, colocando como exemplo maior, que é uma das questões do Livro dos Espíritos, o Mestre Jesus como modelo e guia da humanidade, como o ser mais perfeito e puro a já ter passado pela Terra. No livro O Céu e o Inferno, na parte 2 deste livro, na segunda parte, temos várias mensagens de espíritos que vieram dar os seus testemunhos a respeito da vida espiritual. E lá encontramos os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos de sofredores, espíritos que se suicidaram. Temos também aqueles espíritos que foram de criminosos e estão arrependidos, e por fim, espíritos endurecidos. E um aspecto nos chama a atenção quanto aos dos espíritos felizes. E qual seria a condição principal para que esses espíritos, ao abandonar o corpo material, adentrassem ao plano espiritual e se tornassem espíritos felizes? Seria a sua intelectualidade? Seria as religiões que professaram? Qual seria então a condição? Seria a etnia? Seria a cor da pele? Seria o país que viveram? Todas essas questões não fazem nenhuma diferença para a felicidade dos espíritos. E a verdadeira felicidade dos espíritos está exatamente, todos eles, no bem que houvera praticado quando na Terra. Então o bem se torna premissa insubstituível para que alcancemos a verdadeira felicidade. A palavra caridade vem do latim caritas, que é amor ao próximo, afeto, estima, e ela foi traduzida do grego, que significa ágape, que é o amor puro, o amor pleno. No livro Eu voltei, do irmão Jacob, que é do espírito Frederico Figner. Frederico Figner nasceu em 1866 na República Tcheca e faleceu aos 81 anos em 1947. Ele, que veio para o Brasil ainda moço, conheceu o Espiritismo por volta de 1903 e a partir de então se tornou um grande trabalhador pela causa. Ele era um homem de muitas posses, muitos recursos, mas isso não impediu que ele adentrasse o movimento espírita, fazendo um grande trabalho de abnegação, fazendo bem. Ele cuidava na Federação Espírita Brasileira da parte financeira e também ele participava de grupos mediúnicos, ele participava da parte de desobsessão, auxiliava na doutrinação dos espíritos, era uma pessoa bastante ativa e desde que conheceu o espiritismo, ele faleceu trabalhando. Sempre foi um trabalhador no campo do espiritismo. E assim, ele veio falecer aos 81 anos, 81, e nos trouxe essa obra, e usou o pseudônimo de irmão Jacob. Nesta obra, ele traz os informes do momento em que ele partiu, que estava adoentado, as sensações que ele teve nesse momento, e ele nos narra que foi ficando entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele via alguns familiares do mundo espiritual, enquanto ele via também as pessoas do mundo material se despedindo. Ele narra que quando chegou
que chegou a ir ao seu velório, e nesse velório ele identificou pessoas comentando assuntos diversos, e aqueles assuntos diversos que não tinham nenhuma conexão com espiritualidade lhe incomodava bastante, visto que ele ainda estava um pouco ainda atrelado ao seu corpo físico, ainda estava em processo final dessa desconexão entre espírito e matéria, então ele se afetava facilmente com aquelas emanações que não era propriamente positiva. Assim ele narra também que em uma oportunidade no seu velório, ele identificou uma família que orava ao seu benefício. Foi aí que ele aproximou dessa família e ele começou a sentir melhor. Ao ponto que os espíritos o levaram, os seus guias que estavam lhe recebendo, foi o espírito de Dr. Bezerra de Menezes e da sua filha que antecedera a sua morte, que receberam ele lá no mundo espiritual, nesse momento, ainda na condição do seu velório. Então, ele foi retirado até uma zona de mar, de praia, e lá ele conseguiu refazer um pouco das suas energias. A partir de então, ele fora convidado a iniciar a sua trajetória ao plano espiritual propriamente dito, a cidade onde ele ficaria, e assim um grupo foi reunido, e esse grupo, através de Dr. Bezerra, conduzido por ele, esse grupo foi levado então até essa cidade espiritual. Ao chegar nessa cidade espiritual, ele identifica que uma dos membros da caravana era uma senhora bastante idosa que houvera sido professora quando encarnada. E lá fora recebida por inúmeras crianças que cantarolavam, que agraciavam, que davam-lhe carinho, e dessa professora, saía uma grande luz. E então um dos mentores, dos acompanhantes de Jacob, falou que ela tinha sido uma pessoa muito boa na Terra e que havia cumprido a sua missão como professora. Então ela estava sendo recepcionada por aqueles alunos, mas que aquela passagem por aquela cidade era temporária, pois pela virtude que ela possuía, ela alçaria voos ainda maiores, a colônia espiritual que ela iria morar era muito mais avançada do que aquela em que ele estava naquele instante. No decorrer desse momento em que ele estava no plano espiritual, ele começou a perceber que todos os seus amigos, ou quase todos, inclusive companheiros de doutrina espírita, essas pessoas tinham suas luzes próprias, emanavam luzes, e ele se via uma pessoa sem luz, ele se considerava então um ser opaco. Eu estou opaco e os outros estão com luzes. E aquilo começou a incomodá-lo. Por que será que os outros têm luzes e eu estou nessa falta de luz? Isso foi lhe constrangendo e foi lhe trazendo também muitas inquirições internas, muitos pensamentos, muitas reflexões, o porquê daquilo. Assim, em determinado momento da obra, isso no início da obra, lembrando que essa obra foi psicografada por Chico Xavier, ele foi convidado para uma reunião mediúnica, dessa vez na condição de espírito. Ele então foi ver a reunião, os trabalhos de reunião mediúnica, como funcionava pelo lado espiritual. E lá chegando, havia entre um dos espíritos que estava sendo doutrinado naquele trabalho, um dos espíritos era o mesmo espírito que, enquanto ele era encarnado, ele também debatia e tentava convencê-lo para seguir uma vida melhor. Esse espírito, então, o reconheceu e, de forma a zombar dele, falou: Jacob, meu irmão, você por aqui? E cadê a sua luz? Aquilo veio como uma facada em seu peito. A partir de então, ele começou, depois de várias reflexões, de ter sofrido realmente, a fazer as análises daquilo que ele havia feito na Terra ou o que havia deixado de fazer. E ele começou a observar que ele tinha muitos defeitos. Ele começou a observar que ele deixou de fazer muitas ações. Começou a observar que ele, no trato do dia a dia, ele tinha um ponto de autoritarismo nas suas ações. Então, de uma maneira bem firme, ele tomou uma decisão. Vou trabalhar assiduamente nos campos onde existem pessoas bastante necessitadas, espíritos sofredores, e lá será a minha
o meu bote de salvação, para eu começar a me melhorar. Lembramos aqui, fazemos uma análise que ele não era um espírito ignorante, era um espírito de conhecimento e era um espírito também com determinado grau de evolução, visto que ele fez o bem na Terra. A gente está tratando aqui de um espírito maduro que tomou o conhecimento daquilo que ele deixou de fazer pela sua própria iniciativa. Ele não precisou que outros dissessem aquilo que ele deixou de fazer. A sua própria consciência foi o seu tribunal. E assim, a partir deste tribunal em que sua consciência começou a lhe cobrar, ele mesmo começou a tomar partido para a ação. Outro ponto, ele não ficou com sentimento de culpa, por mais que tenha sofrido as realidades que ele descobriu enquanto desencarnado, ele não se apoiou nesse sentimento de culpa para paralisar-se. Mas ele partiu desses assuntos que lhe incomodavam como impulsionador para avançar. E assim sendo, ele partiu para os campos de trabalho, através dos espíritos sofredores, e a terapia que ele adotou era um pouco radical. Ele ia ao encontro de muitos espíritos que o conheciam, e que esses espíritos jogavam nele todo o defeito que ele possuía. A partir desse choque que ele tinha com esses espíritos, ele parava, raciocinava e observava se aquilo que ele acabara de escutar era verdadeiro ou não. Sendo falso, ele deixava de lado, mas muitas vezes, sendo verdadeiro, ele buscava o trabalho interno para a verdadeira mudança, a necessidade de mudança. Então ele ouvia muitas queixas a respeito dele, muitas críticas, porque bem na verdade, quando a gente tem um amigo, muitas vezes esse amigo não fala aquilo que carregamos de defeitos. Mas se temos, porventura, um inimigo, esse inimigo faz questão de colocar na lista, ponto por ponto, todas as falhas que carregamos. E assim sendo, foi um trabalho árduo, durou cerca de 8 a 10 meses, ele conseguiu fazer uma reforma interior, um pensamento, uma mudança, a partir daquele momento que ele foi descobrindo os defeitos que possuía. E o ápice dessa mudança ocorreu quando, em uma oportunidade, ele foi trabalhar em uma dessas caravanas de atendimento aos sofredores, que ele se viu cercado por espíritos de inferioridade moral, fazendo bastante barulho, o cercou como se fosse uma turba perturbada a prejudicar-lhe, a lançar-lhes impropérios, xingamentos, etc. Nesse instante, ele parou, fechou os olhos, em meio àquele tumulto, e começou a orar. Orar de forma intensa, de forma simples, mas intensa. A pedir a Deus que olhasse para aqueles irmãos que estavam na ignorância, que tudo aquilo não passava de sofrimento, de dores que eles carregavam na alma. De repente, ele não escuta mais o barulho, um silêncio toma conta. Quando ele abre os olhos, aqueles espíritos estavam incomodados por uma luz, e ele não conseguiu identificar de onde vinha essa luz, até que certo ponto ele percebeu que a luz emanava dele próprio. De espírito opaco a espírito que emanava a sua própria luz. Essa foi a história que vale a pena cada um de vocês ler. É um livro curto, fácil acesso, fácil leitura, mas que traz bastante informação a respeito do mundo espiritual, porque claro que aqui a gente não consegue passar os detalhes. Então, o Evangelho, que é o nosso guia seguro, nos ensina o verdadeiro caminho para a felicidade, que é a prática do bem. Se resumirmos o Evangelho em uma única palavra, a palavra seria amor. A caridade é o amor em ação, o amor em atividade. E como sempre gostamos de lembrar as falas de Alcione, o caminho para que a gente adentre ao verdadeiro entendimento do Evangelho passa pelo conhecer, pelo refletir, pelo vivenciar e pelo meditar e finalmente, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Se a gente não passa por essas 4 etapas, a gente fica somente, como a gente pode dizer, na periferia do conhecimento. Porque conhecer, todos nós temos a capacidade de conhecer, de saber que existe. Mas se a gente não para refletir essas palavras, a gente fica perdido ali
e talvez aquelas palavras não tenham tanto valor para a nossa vida do dia a dia. Se a gente não sente aquelas palavras que a gente refletiu, se a gente não percebe a verdadeira intenção de cada uma dessas palavras em nosso íntimo, a gente não consegue ir para o último passo, que é o vivenciar o Evangelho. E em cada conhecimento evangélico, a gente deve fazer esse mesmo percurso. Então, se eu conheci algo hoje novo, tento fazer esse processo. Amanhã conheci novamente outro assunto, outra novidade, eu faço novamente esse processo. E assim, de forma contínua, vamos avançando para finalmente chegarmos à vivência evangélica. O espírito de Ana Rosa, que se manifesta nesta casa através do médium Carlos Danilo, já disse em certa mensagem: viver o Evangelho não é uma utopia. Não devemos entender que o Evangelho está longe de nós. E um parênteses que fazemos: Jesus não veio sobre uma nuvem, em forma de espírito, nos ensinar o Evangelho. Ele desceu à carne, passou todos os sofrimentos, todos os suplícios, para mostrar que era possível. E se ainda assim aqueles ainda pudessem duvidar da capacidade de cada um, alegando que Jesus é um ser supremo, perfeito, ele pode fazer, eu não, Jesus contratou, digamos assim, 12 apóstolos imperfeitos para que ele pudesse mostrar que é perfeitamente alcançável aqueles ensinamentos que ele propusera. Então, os apóstolos todos tinham seus defeitos. Se vocês forem estudar os apóstolos, vão perceber que cada um tinha a sua dificuldade íntima. Mas mesmo assim, todos eles, após Jesus ter partido, fizeram prodígios, fizeram curas. E quase todos, exceto João, morreram em sacrifício a Deus, a Jesus. Claro, teve também Judas Iscariotes que suicidou. Mas mesmo esse teve uma modificação ampla em seu íntimo, porque ele se suicidou no momento que ele percebeu que houvera cometido um erro absurdo. Então, a partir daquele momento, foi a mudança de Judas, quando ele se arrependeu, jogou as moedas lá para os sacerdotes e foi cometer esse ato que não é justificável em momento nenhum, mas mostra que a partir daquele momento, realmente, ele teve a sua mudança íntima para o resto de sua eternidade. Dando prosseguimento no livro A Gênese, no capítulo 2, temos um texto intitulado A Providência. Nosso amigo Ângelo citou semana passada a respeito do fluido universal. E aí, nesse capítulo A Providência da Gênese, quando Kardec começa a discutir a respeito de Deus, alguns aspectos da divindade, ele nos mostra que Deus não está lá em cima ou não está lá embaixo. Em geral, quando vamos orar, imaginamos um Deus no céu ou no mundo espiritual, numa parte qualquer, circunscrito no espaço. Quando, na verdade, Deus está em todos os cantos, em todos os lugares. Ele está fora da gente, está dentro de nós. Deus não tem um espaço circunscrito no universo. E se tiver, ainda não temos a capacidade de entender como é que seria esse ponto de luz no universo. A gente não tem ainda essa capacidade. E o próprio Kardec faz uma espécie de hipótese nesse entendimento. Claro que, baseado nos conhecimentos espíritas, não podemos mais supor que Deus seja um senhor, um ancião, com as barbas longas, sentados em um trono e de lá emitindo as suas ordens. Ou que ele esteja afastado da sociedade e não preocupado com as minúcias de nossos pensamentos. Porque aqueles que não creem a fundo podem indagar como Deus pode saber de cada pensamento de cada ser existente na Terra. Deus só sabe, tanto sabe dos pensamentos de cada ser que está na Terra, como ele tem controle de todo o universo, que é infinito. Mas como se processa isso? E Kardec, então, tem essa teoria. Existe na formação dos mundos, na formação de tudo que existe aqui, que podemos tocar, existe o elemento basilar. E esse elemento basilar é o fluido universal, o fluido cósmico universal. Tudo que é matéria se origina desse fluido cósmico universal. E esse fluido ele está envolto em nossas vidas, em todos os lugares. Como o Ângelo bem colocou na semana passada, quem não pôde estar aqui semana passada, que veja lá no YouTube a palestra, Ângelo e Nina.
Então, ele disse o seguinte: é como se estivéssemos mergulhados em um aquário, ou em um lago, em um oceano, e esse oceano fosse o fluido universal. Todos nós estamos em contato com esse fluido universal. Assim como minha voz está chegando aos ouvidos de cada um pela vibração das moléculas do ar. E todos nós estamos inseridos aqui nesse ar. Essa manifestação, o som só está propagando porque existem as moléculas no ar para que chegue ao ouvido de cada um. Então esse fluido cósmico universal, ele propaga todos os pensamentos de todos os seres e nele está agindo de forma ativa o pensamento divino. Podemos dizer, nessa análise, que o próprio elemento fluido universal se torna algo pensante, porque se Deus está inserido nele, Deus atinge do micro ao macro. Deus está em tudo. Então, cada vibração nesse fluido universal, com o mínimo pensamento que possamos emitir, irá acionar a potencialidade divina e Deus terá acesso a essa informação. Portanto, a partir desse conceito básico de fluido universal, Deus fez para com todos nós duas caridades supremas. A primeira caridade suprema, e essa interpretação a gente pode encontrar na palestra de Haroldo Dutra, tenho que citar a fonte. Dessa caridade suprema, uma foi a nossa própria criação. Então estamos todos aqui graças à vontade divina e à sua criação. A primeira caridade que Deus fez para com todos nós. A segunda grande caridade que Deus fez para com todos nós, ele não só fez, mas continua fazendo, que é a sua própria providência. Deus provê a todos os seus seres da criação. Como ele provê? Estamos sempre à mercê de sua vontade, de seu desejo. Estamos à mercê das leis naturais que foi o próprio Deus que criou. E essas leis são justas, baseadas sempre no amor, na justiça e na caridade, que é a lei suprema divina. Então estamos sempre amparados por essa lei divina. Quando tratamos e partimos para o tema caridade, quando se fala em caridade, muitas vezes pensamos em transmissão de bens. Mas se tudo pertence a Deus, se toda a criação divina é oriunda desse fluido universal do qual ele está inserido, nós, quando damos algo a alguém de forma material, estamos simplesmente repassando um bem divino de nossa posse para a posse do outro. É caridade? Sim, é caridade. Mas a essência da caridade não está na transmissão dos bens materiais. Nós não somos detentores de absolutamente nada, inclusive o nosso próprio corpo não nos pertence. Visto que se pertencesse, a partir do fenômeno da morte, carregaríamos esse corpo conosco. Mas isso não acontece, nosso corpo não nos pertence, é um empréstimo divino. E tudo o que os nossos olhos estão observando nesse exato momento são coisas passageiras, não durarão, se transformarão. E assim sendo, quando pensamos em caridade, esse primeiro pensamento que vem, ele é apenas a ponta da caridade, não a caridade realmente na essência. Partindo então dessa ideia de que nós estamos envoltos nesse fluido universal, Deus está fora, Deus está dentro, todo o impulso que temos no sentido de caridade, temos a presença divina nesse ato. Então passamos a ser co-criadores de Deus. Nós somos participantes do bem que Deus quer que se espalhe pela humanidade. E como é que Deus ajuda o homem? Deus ajuda o homem pelo homem. Quando fazemos uma oração solicitando qualquer auxílio que seja, o auxílio virá. Independente do nosso pedido, esse auxílio virá. Não necessariamente da maneira como pedimos, porque o auxílio virá da maneira como precisamos. Vamos lá para um exemplo bem simples. Se seu filho pede um revólver, você irá dar para o seu filho um revólver? Com certeza não, porque ele não tem nem condição, isso é um elemento
negativo na vida de qualquer pessoa. Mas se seu filho pede o alimento, você dá o alimento. Se seu filho pede muito doce, você não dá a quantidade que ele pediu, talvez um pouquinho para ele saborear, porque você sabe que muito faz mal. Então os pais sempre estão querendo dar para os filhos a melhor solução que possam dar em benefício do crescimento daquela criança. Deus age assim conosco. Então o nosso pedido, a nossa solicitação, muitas vezes, se fosse atendida, nos prejudicaria, porque nós ainda somos imaturos até mesmo para pedir. E assim sendo, Deus nos possibilita aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E nessa participação, então, quando fazemos o bem, estamos revestidos da potência divina para essa prática do bem. Observemos que, quando Jesus foi falar do bem e do amor, ele citou a passagem do bom samaritano. E observemos que antes do samaritano ajudar aquela pessoa que estava em necessidade, a pessoa que estava quase nua, né, no caso, estava despida, ela estava sem documento de identificação, então ninguém sabia quem era aquele ser. O samaritano, antes de auxiliar aquela pessoa, como diz na passagem, foi movida de compaixão. Esse movido de compaixão é a própria consciência divina, o próprio estalo de Deus, alertando para ela da necessidade de auxiliar. Então, Deus está presente em cada ação positiva que façamos. Lembremos, na ação negativa estamos sozinhos. A responsabilidade é toda nossa. Na questão 886, a gente então consegue ampliar esse conhecimento de caridade, que ao invés de ser transmissão de algo material, tem um sentido todo de sentimentos. Ela não parte para essa questão física material. A origem da caridade vem do coração, dos sentimentos. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, todos nós devemos lembrar que é aquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se carregamos conosco essa benevolência para com todos, é evidente que a estender as mãos para auxiliar através de um copo de água, através de um prato de comida, de uma roupa, vai ser simplesmente uma manifestação física daquilo que o coração está cheio. Então, a ação de ofertar um bem material deve ser precedida pela vontade e desejo de se fazer o bem. Porque se fosse assim, somente o dar material, o dar a coisa material, já um ponto base para a caridade, todos que são pobres teriam muito mais dificuldade de ser caridosos do que quem são ricos. Porque os ricos têm muito recurso e pode dar à vontade. Os pobres, o pouco que é dado, lhes pode fazer falta. Mas não, a caridade não está, então, nesse sentido da materialidade, mas da intenção com que se faz. Então a gente observa, por exemplo, na passagem do óbolo da viúva, em que Jesus considera aqueles centavos, aquelas moedinhas que a viúva ofertou no gasofilácio, muito mais substancioso, espiritualmente falando, do que aqueles outros que despejavam inúmeros recursos a ponto de fazer barulho para chamar a atenção da oferta gigante que eles estavam dando. Mas a viúva deu daquilo que lhe faltava, movida pelo sentimento imenso de amor ao próximo, principalmente a um desconhecido. Por ela mesma ter passado por tantas dificuldades, ela assim como o samaritano, se comoveu a fazer essa doação. Quando Kardec instituiu no capítulo do Evangelho Fora da Caridade não há salvação, no capítulo 15, esse termo não existe, Jesus não falou esse termo. Fora da caridade não há salvação, não foi dito por Jesus. Kardec, ele, no tempo dele, tinha-se a fala muito comum, fora da igreja não há salvação. E Kardec cunhou essa frase porque, quando ele via-se falando fora da igreja não há salvação, o entendimento é bem claro de que, se fosse verdade fora da igreja não há salvação,
muitos estariam excluídos dessa salvação, porque muitas pessoas não estão na igreja A ou na igreja B. E qual seria a igreja que teria realmente o poder de salvar um ser humano ou outra pessoa? E quem não teve condição de nascer em uma sociedade em que professasse determinada religião, estariam perdidos? Isso então gera algo excludente, algo que, ao invés de unir os povos, cria situação de conflito, porque o meu credo é melhor do que o seu. Então isso pode gerar até brigas entre famílias, porque se um segue um credo, o outro não segue, um vai ser excluído aí da salvação, um vai ficar jogando contra o outro essa problemática. E isso então não serve. Da mesma maneira, frases que eram ditas como fora da verdade, não há salvação, também geram um caráter de exclusão. Qual verdade? A minha? A sua? Quem é o detentor da verdade? Então essa verdade acaba gerando o mesmo problema com relação a essa salvação. Mas a caridade não requer nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado, não requer intelectualidade, não requer riqueza, ou não impede também que a pobreza a execute. A caridade está dentro do coração de cada pessoa, da vontade e do desejo de fazer o bem. E assim sendo, ela está ao alcance de todos. Independente de qualquer situação que essa pessoa se encontre, ela tem a condição de realizar a caridade. Em Mateus 22, 34, 40, versículos 34 a 40, temos a seguinte fala: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, que quer dizer de todo o teu sentimento, e de todo o teu pensamento, ou seja, de toda a tua inteligência. Este o maior e primeiro mandamento, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidas nesses dois mandamentos. Em Lucas acontece uma passagem semelhante em que uma pessoa pergunta a mesma coisa para Jesus, e aí que Jesus conta então a parábola do bom samaritano, para justamente exemplificar a respeito da caridade e do amor ao próximo. E então percebemos que nessa relação de caridade existe um triângulo, em que Deus está no vértice superior, e em cada um dos vértices inferiores encontramos eu e encontramos o próximo. E percebamos que, nessa circunstância, só conseguiremos amar a Deus se amarmos ao próximo. Só conseguiremos amar ao próximo se a gente tiver o alto amor. É uma relação inseparável. A conquista desse amor supremo, o amor divino, é quando a gente estiver com essa relação totalmente equilibrada. Eu amo o próximo, eu amo a Deus, eu me amo. E eles são indissociáveis, porque como irei amar a Deus, que eu não vejo, como o mestre mesmo falou, sendo que o próximo que eu vejo eu odeio? Jesus também disse: quando orardes e fores depositar no altar a sua oferenda, primeiro vai lá, reconcilia-te com o seu adversário, e depois que reconciliar com o seu adversário, volte para fazer a oferenda a Deus. Isso quer dizer o quê? Como que iremos ter uma ligação com o divino se temos vários problemas com as pessoas próximas, com as pessoas, com o próximo no caso? Se aquele a quem vemos não conseguimos amar, como iremos então amar a Deus? E como iremos amar ao próximo se não cultivamos o alto amor? E lembramos, o alto amor não deve nunca ser confundido com egoísmo. O alto amor tem a ver com humildade. A humildade é o estado em que você sabe quem verdadeiramente você é, no sentido tanto positivo quanto no sentido negativo. Então, praticando a humildade, eu reconheço que existe um ser superior a mim, e a partir disso eu vou galgar através de atitudes positivas para avançar. Vou reconhecer o lado positivo que eu tenho, reforçá-los. Vou reconhecer o lado negativo que eu possuo
para vencê-los, vencer essas dificuldades. Então a humildade vai te colocar numa situação de alto amor. Porque vejamos, quando se trata de nós para conosco, se eu carrego comigo o egoísmo, ou se eu carrego comigo a raiva, o rancor, automaticamente eu estou mostrando que eu não tenho o alto amor. Porque se eu carrego o rancor, automaticamente eu estou me prejudicando. Pessoas que são rancorosas, pessoas raivosas, pessoas que odeiam, carregam consigo doenças. Porque o corpo não suporta tais emanações de pensamento negativo. Vai repercutir em alguma parte do corpo. Pode ser estômago, pode ser rins, pode ser fígado, pode ser intestino. Alguma parte do corpo pode sobrecarregar pela emanação negativa através de uma atitude raivosa. E se você está com a atitude raivosa se prejudicando, automaticamente quem ama não machuca. Se eu estou me machucando, automaticamente eu não estou me amando da maneira como deveria. Nesse sentido, a transformação moral que a gente vai executar e que o Evangelho está proposto para todos nós é o movimento que vamos fazendo de encontro conosco para o alto amor, para aprimorar esse amor. Como eu vou demonstrar que eu me amo? Aprimorando-me moralmente, intelectualmente, estudando, fazendo bem, nesse sentido de me engrandecer. Eu estou mostrando o alto amor através da transformação moral. Quando eu reforço essa transformação íntima moral, eu consigo fortalecer tanto essa aproximação com o próximo como com Deus. Com Deus eu vou robustecer a minha fé. O ato de confiança em Deus é uma prova de amor a Deus. Se tudo estiver desmoronando, se tudo estiver difícil e carregamos com isso uma fé forte e robusta, conseguimos passar por aquela dificuldade de maneira mais suave. Mas se nos desesperamos, se mostramos fraqueza, aquele sofrimento pode aumentar a graus inimagináveis. Lembrando que quando demonstramos rebeldia contra aos desígnios de Deus, estamos automaticamente dizendo que Deus está errado com a nossa postura. Deus está errado porque eu não merecia sofrer assim. Então eu estou me colocando numa situação de falta de humildade, não entendendo que os desígnios de Deus são superiores às minhas vontades. E quando se trata de amar ao próximo, é o amor em movimento, é a própria caridade falando. A caridade que vai ser, então, a ação necessária para aquela salvação que tantas religiões professam. A salvação, na verdade, ela está amparada no bem que você faz ao próximo, já diz Emmanuel, em um de seus textos. A verdadeira salvação é aquela que se ampara no bem que se faz ao próximo. Essa é a salvação. Já poderíamos ir embora, porque já temos aqui a resposta da salvação. Mas a bem da verdade é que precisamos ir pouco a pouco ir treinando as nossas atitudes cotidianas para que a gente consiga realizar a caridade de maneira natural. Tem uma parábola do Mestre Jesus, que é a parábola dos talentos. Acho que todos conhecem. Não vou lembrar como ela, em suas palavras, da integridade, mas a palavra dos talentos diz o seguinte, que um senhor iria viajar longos períodos e ele chamou os seus servos de confiança e a um dos servos, 3 servos ele chamou, um dos servos ele deu 5 talentos, a outro servo ele deu 2 talentos e ao terceiro servo ele deu 1 talento. Então ele viajou. Passado o tempo, muito tempo depois, ele retorna. E um dos servos, ao qual ele deu 5 talentos, foi devolver os talentos para o seu senhor e falou, toma, meu senhor, aqui está os 5 talentos, o senhor me deu, e estou lhe entregando também outros 5, porque a partir dos 5 que o senhor me deu, eu produzi, trabalhei e consegui multiplicar. Então toma aqui 10 talentos. Ao outro que ele deu 2 talentos, fez o mesmo, entregou ao senhor 4 talentos. Mas ao qual ele entregou 1 talento, falou para o senhor, meu senhor, eu sei que o senhor colhe onde não plantaste, que o senhor é muito severo. Então, eu fiquei preocupado, enterrei o seu talento para não ter chance de perder, e aqui eu estou te devolvendo o mesmo talento. Então o senhor fala, servo mau, porque se pelo menos tivesse entregue esse talento aos banqueiros, eu receberia pelo menos os juros.
mas como você teve tal atitude, vou te expulsar, você haverá sofrimento e dores por conta dessa sua atitude. E essa passagem dos talentos, quando a gente tira o espírito da letra, revela que a cada um de nós, Deus dá o talento necessário. Então, a uns Deus fornece riqueza, a outros Deus concede o dom da intelectualidade, a outros concede as relações sociais facilitadas, o dom da oratória, e assim cada um de nós temos algum talento. E o que fazemos desse talento? Essa é a indagação dessa passagem. Porque, vejamos, se temos a capacidade de fazer o bem e não fazemos, estamos desperdiçando esses talentos. Olha que interessante. Eu citei aqui o livro Céu e Inferno, que tem várias mensagens de vários espíritos. A última mensagem é de um espírito endurecido. Um espírito endurecido. E esse espírito, em sua última encarnação, não fizera nem o bem, mas também não fizera tanto mal. Ele era daqueles espíritos que cruzavam os braços, ele não gostava de fazer absolutamente nada. Sabe aquela pessoa que não faz absolutamente nada? Era ele. Ele cruzava os braços e a vida seguia passando, sem produzir absolutamente nada, sem fazer o bem. E o inferno que ele se encontrava no mundo espiritual, esse inferno no sentido figurado, porque a gente sabe que não existe inferno, existe estado de consciência, era ele ter chegado ao mundo espiritual sabendo que existiria pela frente uma eternidade de ociosidade. Porque se no mundo material ele já ficava entediado de ser ocioso, de não ter nada para fazer, e fazia com que ele sofresse nesse sentido de não querer fazer absolutamente nada, mas quando a pessoa está encarnada, ela sabe que isso tem um fim. A morte é o momento do fim. Pode ser daqui 30, 40, pode ser até 100 anos, uma pessoa que viva muito. Mas vai ter um fim. Agora imagine esse sujeito, esse espírito, que está no mundo espiritual, com essa mesma mentalidade, mas vislumbrando a eternidade, sabendo que ele seria do mesmo jeito. Esse era o inferno dele. E aí o mentor do trabalho de Kardec, o mentor veio depois dar uma informação desse espírito. E o que chamou a atenção para a fala de hoje é que esse espírito benfeitor diz o seguinte: muitas vezes, para transformar uma pessoa no sentido negativo para o sentido positivo, é mais fácil conseguir conduzir uma pessoa focada no mal, uma pessoa que realmente faz o mal, que age no mal, é mais fácil converter para o bem do que uma pessoa nesse estágio de ociosidade. Porque, a bem da verdade, a pessoa que faz o mal, existe um impulso nela, existe uma energia de ação, de atividade. Basta, então, conduzir essa energia no sentido negativo para o positivo, ela vai continuar com o mesmo impulso, dessa vez, fazendo o bem. Enquanto que a pessoa que não possui essa ação, essa atitude, ela está parada no tempo. Ela é mais difícil de ser conduzida para o bem. Então, isso, com relação à parábola dos talentos, é que, dados os talentos que nós temos, diante das qualidades que possuímos, podemos espalhar em forma de bem. Todos temos a capacidade de fazer o bem, seja com a oração, seja no momento de escutar alguém, ao invés de falar, nossa, lá vem aquele chato novamente, pare e escute. Nossa, lá vem aquela pessoa reclamando da mesma coisa, pare e escute. A escuta, já por si só, você está deixando o outro desabafar, já é uma caridade, já é um bem. Temos a capacidade de fazer o bem em várias ocasiões, não necessariamente repassando recursos, mas dando conselhos, auxiliando, amparando, consolando. São tantas as formas de fazer o bem, lembrando que o bem nasce do nosso interior. Lembremos lá, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Quantos de nós não achamos que aquela outra pessoa não deveria ter tais comportamentos, quando na verdade estamos julgando, dizendo que ela não deveria ter aquele comportamento, mas nós possuímos, se não aqueles, outros tantos comportamentos inadequados, e estamos pedindo que os outros aceitem, que sejamos assim. Eu nasci assim, eu sou assim, então me aceite como eu sou. Mas da mesma maneira que a gente olha nesse sentido, quando vê o irmão agindo errado, de forma errônea, a gente já vai logo julgando e acusando e não aceita que ele proceda daquela maneira. É preciso ter indulgência de aceitar o outro como ele verdadeiramente é. E dentre
esses três aspectos, o mais difícil talvez seja o perdão, que é uma forma de caridade. E a pessoa que perdoa não necessariamente está libertando o outro, mas principalmente está libertando a si próprio. Porque quem anda com mágoas, como foi dito há pouco, carrega consigo sofrimentos e dores. Percebemos em reuniões mediúnicas espíritos que estão há 100, 200, 300 anos presos na mesma ideia fixa por conta do ódio, do rancor, da raiva. Quanto tempo vamos perder carregando ódio? É o perdão, nesse momento, o único fator que vai libertar esse espírito, que vai dar a ele a condição de sair dessa ideia fixa e partir para novos voos, novos caminhos. O perdão é essencial para que realmente conquistemos a verdadeira paz. E realmente é um dos aspectos da salvação que está inserido no verdadeiro sentido do que é a caridade. É o amor o único aspecto que vai nos levar a essa salvação. O amor, a caridade, a gente pode colocar como sinônimos, vai ser o aspecto que vai nos libertar para, enfim, chegarmos ao plano espiritual de maneira mais serena, mais suave. É muito importante que tenhamos isso em mente para que a gente consiga vencer as dificuldades do dia a dia. Dado a cada um os seus talentos, lembremos que a evolução não se dá a passos largos, mas a passos curtos, mas firmes. Não existe salto na evolução, mas também não devemos usar essa ideia de que eu tenho poucos talentos como forma de cruzar os braços e dizer só tenho isso para trabalhar, Deus entende que eu sou um ser imperfeito. Não, é preciso atitude, é preciso ação. A cada talento que você possua, vamos multiplicar esses talentos em forma de benefício para o próximo. Vamos tentar fazer o bem em qualquer circunstância, nas pequenas, iniciando principalmente dentro do lar, da família, onde a gente começa a trabalhar essa questão de relacionamento com o próximo, de fazer o bem, de entendimento, de justamente conseguir crescer. A gente tem um lar para fazer o bem todos os dias. Outro ponto que a gente tem que ficar atento é que na Terra estamos todos submetidos aos bons e aos maus. Então não vamos nos preocupar com o mal que o outro faz. Vamos ter a preocupação de sermos os emissários do bem. Independente se um faz o mal ou não, quando a gente pensa que todos estão fazendo determinada atitude negativa, eu vou ser o único a fazer o bem, e considera isso um motivo de desânimo, pense novamente e busque vencer essa má correnteza e fazer o bem por si só. Porque na passagem mesmo do homem de bem, como o homem de bem age com relação à caridade? Ele diz que a cada oportunidade de se fazer o bem, ele irá fazer. Enquanto que o egoísta pensa, dessa caridade que eu vou fazer, qual o benefício que eu vou tirar desse bem que eu vou fazer? O egoísta pensa assim, eu vou te ajudar. Qual o benefício que eu tenho com essa ajuda? Já o homem de bem não pensa assim. Ele faz o bem pelo bem, sem pensar em nenhuma consequência, nenhum mérito com relação a isso. Então, o bem que a gente tem que fazer tem que partir de nós sem pensar nas circunstâncias ao redor. Não é porque o outro não está reconhecendo ou não está dando valor àquilo que eu estou fazendo que eu devo parar, porque o bem é bem. O bem uma hora vai tocar. Para a gente encerrar esse entendimento, tem uma passagem interessante para a gente poder entender um pouco na prática como funciona a caridade e como ela pode ser muito simples. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, eu peço licença a Chico para falar, porque com certeza Chico não gosta de ser utilizado como exemplo, mas ele não está aqui agora em pessoa física para impedir, e eu peço licença para falar. Então, Chico, Ramiro Gama narra uma passagem que Chico, ainda em Pedro Leopoldo, tinha uma senhorinha cega chamada Dona Josefina. E ela gostava muito de Chico Xavier e convidava ele sempre para ir jantar na casa dela, mas nunca que dava certo essa situação. Até um dia em que o convite foi aceito por Chico. E ela ficou muito alegre. Ela era muito pobre, então ela fez uma sopa bem substanciosa para poder receber Chico. Quando Chico chegou na sua casa, Chico sentou em uma ponta de mesa, ela sentou na outra ponta e começaram a conversar. E na frente e na lateral da mesa, mais dois convidados que eram amigos de ambos.
Então, conversa vai, conversa vem, Chico começou a tomar sopa junto com todos à mesa. De repente, quando ele vai dar uma colherada, ele encontra uma barata preta na sopa. E aí, bem na hora, a senhorinha pergunta: e aí, Chico, essa sopa como está? Ele, mas está muito gostosa, muito saborosa, e continuou tomando. E aí a conversa vai, conversa vem, Chico tomando a sopa e todos se divertindo. Quando ele olha para baixo, a sopa tinha acabado e a barata tinha desaparecido. Vamos nos colocar na situação de Chico. Se fôssemos nós, qual seria a primeira reação? De repulsa. Na melhor das hipóteses, não vou nem falar da pior, nós mudaríamos a nossa feição. Ela era cega, mas lembremos que tinha 2 pessoas à mesa que não eram. Isso poderia trazer um constrangimento absurdo para aquela senhorinha que sonhava em ter Chico ali na sua mesa. Mas o que Chico fez? Calou-se. Pelo contrário, Chico manteve-se sereno e continuou, mesmo que ele tenha ficado contrafeito por algum momento. Claro, uma barata na sopa, ninguém vai ficar feliz de encontrar uma barata na sopa. Mas ele fez questão de suprimir qualquer emoção nesse sentido e deu sequência ao amor ao próximo. Qual é o amor ao próximo? O sacrifício de si próprio. Ele sacrificou-se nesse instante de não reclamar, de seguir ali o seu caminho com tranquilidade e deixar aquela senhorinha feliz, atendida no seu desejo. É uma forma de caridade. Às vezes o calar é uma forma de caridade. Então temos várias maneiras de pensar o bem. E no filme Os Mensageiros, na verdade o filme é Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 2, extraído do livro Os Mensageiros. E aí no final da história, vocês podem ver, esse filme tem no YouTube também, de graça. Vocês podem lá acessar. No final da história, o espírito de Vicente, ele tinha sido médico aqui na Terra e trabalhava nesse grupo de mensageiros mesmo, que iria tentar auxiliar um grupo de médiuns. Inclusive, um dos médiuns foi falido aqui na Terra, Otávio. Então, Vicente era um espírito, já no mundo espiritual há bastante tempo. Otávio, ele se encontrava na Terra, amparado por Vicente, para um trabalho mediúnico. O que Otávio fazia? Começava a vender a mediunidade. Ele cobrava das pessoas que eram atendidas. Após a sua morte, ele foi para as zonas inferiores por conta das atitudes negativas desse pensamento de desejo de ganância. Em dado momento, que é já no final dessa história, Vicente resolve de supetão, no susto, visitar sua antiga família na Terra. Não estava previsto nesse grupo ter essa atitude. Ele foi e resolveu por si próprio visitar. Quando ele chega na sua antiga moradia, está lá sua ex-esposa e o seu irmão. E eles são atualmente casados. Até aí, poderia ser um susto para o espírito, ver que seu irmão casou com sua esposa. Mas a questão é que os dois tramaram a sua morte para assumir o romance. Porque naquele tempo não podia ter separação, e mesmo que houvesse a possibilidade de divórcio, para eles, para a sociedade da época, seria um escândalo uma mulher divorciar do irmão e casar com outro. Então eles tiveram uma brilhante ideia de envenenar o seu irmão. Na verdade, não seria envenenar. Como eles trabalhavam em laboratório, o irmão pegou uma cepa lá de bacteriovírus e passou para a esposa de Vicente, que quando ele estava dormindo, ela passou no seu nariz e aí contaminou ele, uma infecção muito grave, ele acabou falecendo. Nesse momento, o espírito de Otávio aparece, colocando na mente de Vicente a oportunidade da vingança. Se você quiser, eu chamo os amigos, companheiros aqui para influenciar esse casal e acabar com eles. E Vicente fala, não, eu não tenho mágoa deles, eu não quero vingança. Mas Otávio continua tanto a perturbar, que nesse instante, Vicente entra na onda vibratória de Otávio e acaba indo parar na zona inferior. E lá, que ele estava muito nervoso com toda a situação, lá Otávio começa a perturbá-lo, começa a falar coisas para que ele realmente siga no caminho da vingança. Só que em momento de reflexão,
Vicente começa a perceber que realmente, no fundo, ele não tinha mais nenhuma mágoa, ou nunca teve mágoa daqueles que tiraram-lhe a vida. Ele percebeu que não existia posse, e é um ponto importante. Quando a gente morre, a gente passa de marido, esposa, filho, pai, para irmãos. Todos somos filhos de Deus. Essa relação social está aqui hoje constituída. No futuro, em próxima encarnação, quem hoje é meu filho pode ser meu pai, pode ser meu avô. Quem hoje é minha irmã pode ser minha prima, pode ser minha tia, e assim varia as relações. Então, ele identificou o quê? Eu não tenho esse direito de ter posse com ninguém. São meus irmãos. E nessa visão que ele teve, que ele já tinha conquistado, ele conseguiu entender que cada um, aí entra a indulgência, antes do perdão. Cada um tem o direito de fazer o erro que quiser cometer. E perdoou, não colocando para si aqueles, não carregando consigo nenhum tipo de mágoa. E nesse momento ele perdoou inclusive o próprio Otávio, que ele perseguia, que ele prejudicava em algumas situações, prejudicava os seus entes queridos. Assim sendo, da mesma maneira como aconteceu com nosso irmão Jacob, uma luz começou a sair dele. E aí a gente percebe como o perdão, como a caridade, como o amor realmente faz com que sejamos os co-criadores de Deus, que estamos unidos a Deus no bem maior, no bem à sociedade, no bem a todos. Muito obrigado.